Olá, sejam bem-vindos ao Café com Segurança. Todas as sextas-feiras, às 7h15, horário de Brasília, temos um encontro marcado para o compartilhamento solidário de conhecimentos entre os melhores profissionais relacionados com a segurança e a saúde do trabalhador. Na contribuição com os melhores temas da atualidade, um belo café com Iva Bela. Bom dia! Bom dia! Hoje foi fácil desinverter. A primeira vez que eu participei da live foi com o Johan, né? Eu até comentei com ele depois que aí eu não sabia onde virar. Perdemos alguns minutos até eu descobrir. Aí hoje foi fácil. Agora eu não sei porque o meu celular, na hora que eu entro, né, ao vivo, ele entra invertido. Aí você vai me explicar depois. Normal, é assim mesmo. Quando eu comecei foi assim também, até aprender, né, um jeito mais simples, mais fácil, mas é assim mesmo. Que bom que deu tudo certo, a gente já está te vendo aqui, tá tudo ok aí na telinha. É, que bom. Eu acho que o protetor caiu aqui um pouquinho do meu olho, tá? Tô lacrimejando aqui. Tô emocionado, né? Faz ao vivo. É Acho que você tá fingindo emoção. Não é o protetor, não, gente. Eita, então, Ivan, eu vou deixar esse momento aí para você se apresentar. Primeiramente, eu quero te desejar um bom dia, né? Já disse bom dia para algumas pessoas que já estão aqui conosco na telinha. E quero dizer que para mim, né, e toda a audiência do Café com Segurança, é uma honra ter você aqui conosco, né, compartilhando conhecimento, dispondo do ativo mais valioso que você tem, que é o tempo, né, para estar aqui transmitindo conhecimento para nós. E falando de um tema novo, né, desafiador, onde poucos profissionais estão dominando, e nós, profissionais, né, da área da segurança e saúde do trabalho, temos, né, esse desafio aí de estar inovando, de estar aprendendo, e eu quero já te agradecer de antemão por estar aqui conosco. E eu deixo a oportunidade aí para você se apresentar. Quem é o Ivan Cunha? Fala pra gente aí quem é esse profissional. Enquanto isso, eu vou limpar a lágrima aqui da emoção, que só o olho emocionou. Quem sabe faz ao vivo, né? Pois é, gente, tá vendo só? Isso aqui é controle, né? Bom dia a todos. Prazer estar aqui no programa, né? Meu nome é Ivan Cunha, sou aqui do Rio de Janeiro, minha formação técnica é em eletrotécnica, depois eu segui para a área de telecomunicações. O que me encantou com a engenharia de segurança do trabalho foi a minha primeira experiência profissional, que foi na Petrobras, aqui na Reduc, e naquela época, lá em 1975, a maioria aqui não era nascido, eu já estava entrando no mercado e eram muitos acidentes, Ivan, a ponto de nós, quando chegávamos, passando na portaria, havia um quadro de aviso dizendo tantos acidentes e tantos óbitos, né? Aquilo me assustou tanto que eu depois, uma semana de estágio na Petrobras, ali na Reduc, uma semana depois eu pedi para sair, para parar, e aí resolvi mudar de eletrotécnica para telecomunicações, porque eu entendi que o indicador, né, os riscos de acidente seriam menores. E aí eu fiz engenharia de telecomunicações, mas sempre pensando em engenharia de segurança, embora tenha feito a pós-graduação somente em 2005. Mas como gestor no sistema Telebrás, eu sempre tive muito foco na área de segurança, embora sem a formação. Então, eu fiz a engenharia de telecomunicações, tive a sorte de trabalhar na área de recursos humanos, onde eu cresci muito, né, com os aspectos comportamentais do ser humano. Trabalhei lá 10 anos como instrutor, mas convivendo com psicólogos, pedagogos, né, num grande mutirão de trabalho. Isso foi muito importante para o meu desenvolvimento pessoal. E aí eu fiz outras graduações, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas fiz mestrado em telecomunicações, depois eu fiz um mestrado em engenharia ambiental, fiz um mestrado em engenharia de produção também, parte de desenvolvimento local, né? E aí, em 2005, como eu disse, vim fazer a engenharia de segurança do trabalho, tive a oportunidade no sistema Telebrás de trabalhar desde o chão de fábrica até chegar a nível gerencial, né? Tive o prazer de estar muito envolvido no processo de privatização, isso me trouxe muita experiência
inclusive experiência com fornecedores, né, de equipamentos, o que me permitiu até, depois eu vou falar mais nisso, né, os primeiros contatos com o ESG, né, com as questões de sustentabilidade, isso lá na década de 90, né, porque nós nos relacionávamos com países da Europa, né, principalmente na época o Japão e a França. Era a NEC do Brasil e a Alcatel francesa. Então, foi um momento que já faz um longo tempo, né, mas que já me trazia as experiências que hoje nós estamos vivenciando aqui no Brasil, que é o nosso tema de hoje, né? Paralelamente, convivi na área do ensino, como professor, principalmente na Universidade Estácio de Sá, até agora, final de 2021. E depois disso, já aposentado, né, sem a faculdade, eu resolvi me envolver mais com a área de segurança. E o meu envolvimento era chão de fábrica, né, mas sempre com foco também acadêmico, fazendo trabalhos em empresas junto com os alunos. Inclusive, eu fiz um trabalho muito bacana de reformulação de toda a parte de sinalização de segurança na Transpetro, aqui da Petrobras, em Angra dos Reis, próximo onde eu resido atualmente, que é Itacuruçá, aqui no município de Mangaratiba. E ali eu tive a oportunidade, isso foi em 2010, 2011, de até fazer um concurso público de novo, né, depois de aposentado, e conseguir ingressar na Transpetro. Embora tenha dado um problema lá na área de recursos humanos, porque eu fiz o concurso, mas já era aposentado, enfim, acabei, de alguma forma, entrando através de uma empresa de recursos humanos. E lá trabalhei durante 4 anos na Transpetro, e me trouxe também bastante experiência de chão de fábrica, né, de fato, como engenheiro de segurança. E aí, voltando um pouquinho, né, 2021, saindo da universidade, através de ajuda de professores da Estácio, né, principalmente professor Edson Nogueira, né, que já esteve aqui contigo também, Sim. Meu amigo, ele me envolveu aí nesse métier, né, das lives, né? E aí, eu não combinei contigo, né, mas tenho que dizer que para mim é uma emoção enorme, né? Porque a primeira live que o Edson Nogueira me recomendou foi Johan e você, né? Uau, que legal! E aí eu acordava, há pouco tempo atrás, fazem poucos meses, eu acordava nesse horário para assistir suas lives, assistir a do Johan também, né? Aí já estive lá com ele, né? Agora estou aqui contigo, né? E me lembro que lá em Vila Velha, onde nós nos conhecemos, né? Também, quando me dei conta, estava numa banca, olhava para o lado, vi o nosso presidente Benvenuto, né, que eu só ouvia nas lives da Campati, eu olhava assim, caramba, estou aqui do lado do presidente, e quando eu olho para o auditório, eu vejo Isabela. Eu falei, meu Deus! Aí é emoção demais, Isabela olhando para mim, né? Que legal! Tão bacana. Uau, muito Por essa você não esperava, né? Não, essa eu não esperava. Vou me emocionar de novo, né? Daqui a pouco agora meu Pois é, mas eu também estou emocionado. E lá fiz muitas amizades, né? Além do professor, de outros professores que eu conheci no nosso segmento, como eu disse, o Benvenuto, né? Com tanta simplicidade e maestria, né? Na conduta dos nossos trabalhos, e fiz outras amizades, minha amiga Gleice também, que eu não posso esquecer, que lá esteve comigo, né, a maioria do tempo, né, e, enfim, outros colegas, aliás, também os meus colegas aqui da Este Rio de Janeiro, porque o Edson Nogueira me colocou, né, me convidou para ser o diretor técnico científico, e nós conversávamos muito nas lives, né, na organização da nossa associação, mas eu só conheci mesmo os meus amigos, o meu presidente, que foi me buscar em casa para nós viajarmos para Vila Velha, né? E daí eu encontrei os outros colegas, o Gilson, o André, e aí fizemos amizade no carro, então foi só emoção, né? Eu conheci meus colegas, né, de Aeste pessoalmente naquele dia, e naquele dia conheci também, aliás, no dia seguinte, né, o Benvenuto, aí tive o prazer de te conhecer, apesar que nós conversamos muito pouco, né, Ivadel? Lá eu só me apresentei a você, né? E aí eu não sei se eu vou deixar furo, mas aí eu disse, olha, agora vou ser o Ivan Belo. Foi mesmo. Você lembra disso? Eu estava disso? subindo para poder me apresentar, né? Era o meu painel.
E aí me deparo com você nascendo. E aí você me fala isso. Foi bom, porque eu estava querendo ou não, gente, né? A gente fica um pouco nervosa, né? Quando a gente está ali. E aí, quando você falou isso, foi bom, que quebrou um pouquinho o gelo. E já conheço muitos belos por aí. Normalmente, nas palestras que eu faço, acontece isso. As pessoas se intitulam como belo também. E eu acho isso muito legal, porque a vida é assim, né? Tudo é belo. A gente precisa enxergar o lado belo das coisas, né? Por mais desafios que nós estamos enfrentando, por mais, né, difícil que esteja a jornada, a gente precisa sempre focar no lado belo, né? Então, é muito bom estar disseminando a beleza na segurança do trabalho, né? Isso eu fico muito feliz, porque realmente é o meu chamado. E, legal, fiz uma viagem aí no tempo. Muito legal. Gente, já deu para entender quem é esse profissional, né, que vai estar aqui conosco transmitindo esse conhecimento, né, nessa manhã de sexta-feira no Café com Segurança. Então, assim, ele tem know-how para falar, né, desse tema de materialidade, ESG, né, sustentabilidade, qual a diferença, né, o que vem por aí, o que a gente precisa estar atento, né? E eu quero aqui reforçar o que é o Café com Segurança novamente. O Café com Segurança é um programa feito com muito carinho para transmitir o conhecimento. E para isso a gente conta, né, com a participação de profissionais como o Ivan, como tantos outros que já passou por aqui para transmitir o conhecimento. E, gente, o Café com Segurança, ele não anda sozinho. Nós temos grandes apoiadores, né? Eu quero citar aqui alguns deles, né? Não tenho tempo para citar todos, mas, assim, na medida do possível, a gente vai estar citando. Hoje eu quero falar com muito carinho do Deni Cunha, locutor do Rio de Janeiro também. Ele que me surpreendeu juntamente com o Ivan, né, com um vídeo, muitos de vocês receberam esse vídeo, né, falando do Café com Segurança. Ali não fui eu que pedi, não foi nada programado, né, foi alguém que é um profissional dessa área, sentiu vontade de fazer, fez e me presenteou. Eu fiquei muito feliz com isso, né? Então eu quero agradecer aqui o Deni Cunha, quero agradecer também a revista Norminha, que é um patrocinador oficial do Café com Segurança, lá na revista que sai toda quinta-feira, né, que todos vocês também já estão recebendo, inclusive eu encaminho para algumas pessoas, né, do meu network, a revista Norminha. E lá nós temos um link, Ivan, na revista Norminha do Café com Segurança. Quem acessa a revista Norminha pode clicar no link, né, para cair no Café com Segurança na sexta-feira. Temos aqui o Laércio do blog, né, o blog do Laércio, que é visto em diversos países. Ele também é um apoiador do Café com Segurança, né? Então, assim, é muito bom contar com esses profissionais. Temos a rádio SESMIT 1 lá de São Paulo, que também apoia o Café com Segurança. Transmite a reprise durante a semana do que acontece, né, aqui na sexta-feira. Ele organiza lá e faz essa reprise, então fazendo com que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Eu quero agradecer aqui, né, esses profissionais também que fazem isso. E não poderia deixar de agradecer a ANEST, né, a nossa Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, que nos apoia, nos incentiva, né? A gente tem o apoio da nossa Associação Nacional, da minha associação aqui estadual, que é a ABES, né? A EST-RJ, que é a Associação de Ivan, e tantos outros órgãos, né? Tantas outras pessoas que nos apoiam, que apoiam o Café com Segurança. Então, a todos vocês, a minha gratidão, meu muito obrigado. E vamos aqui já para o nosso tema. Eu vejo que já tem um monte de mensagens aqui. Gente, eu gostaria de pedir para vocês o seguinte, visto que a gente recebe muitas mensagens aqui, então fica difícil para que eu consiga conduzir a live, né? E ler as perguntas. Então, na medida do possível, eu vou estar lendo tudo que vocês mandam aqui, mas as perguntas que vocês forem tendo, de acordo com o andar do conteúdo, tem um balãozinho aqui que é de perguntas. Você clica no balãozinho e já manda a pergunta diretamente lá, para que não caia aqui no esquecimento, ou eu não consiga acompanhar tudo aqui. Porque às vezes eu vou fazer uma pergunta aqui para o Ivan, ele vai contextualizar, acaba estendendo e vem muitas mensagens e pode ficar despercebida a sua pergunta. E, diante disso, né, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Ivan, antes da gente começar a falar sobre ESG, essa questão toda aí, fala um pouquinho para nós o que é materialidade de impacto, o que isso tem a ver nesse mundo ESG, né? Já começa a contextualizar, trazendo isso aí para a gente, porque eu, como profissional da segurança do trabalho, né, como engenheira de segurança do trabalho, eu preciso estar antenada a isso, né? E eu sei que a nossa audiência também precisa saber disso, e é uma coisa que a gente precisa, nesse momento, posicionar, porque é o novo normal que está vindo por aí, não é mesmo? A pergunta é muito importante, né? Porque eu percebo que existem algumas definições que, se não forem compreendidas como pré-requisito, fica complicado a gente definir o que é o ESG, né? Ou ESG, e qual é a diferença para a sustentabilidade, né? Então, vamos recordar um pouquinho como que tudo aconteceu, né?
Eu comentei na minha apresentação que lá na década de 90 eu já me envolvia com essas questões, né, de sustentabilidade, por incrível que pareça, já desse tripé que caracterizava, né, a importância do meio ambiente, da responsabilidade social e até do termo governança, já se falava nisso. Só que a coisa não evoluiu como esperado por uma série de questões que não cabe nós comentarmos agora. Sim. Ainda que, oportunamente, eu vá também trazer aqui alguns momentos, né, dessa evolução. Mas nós sabemos que, de antemão, né, que o termo sustentabilidade está muito ligado à questão verde, à questão ambiental, né? E nós sabemos também que existem os impactos ambientais, né? Como veio sendo divulgado nesses cuidados que a própria ONU recomendava com o nosso planeta. E aí eu vou cair um pouquinho, né, no que o nosso amigo José Amado já falou aqui contigo, né? Inclusive ontem eu conversei com ele, hoje, agora de manhã, ele já me mandou um bom dia, já torcendo por mim, né? Assim como eu assisti também com muita expectativa a apresentação dele. Então, o meu objetivo aqui, Zé Amado, é dar continuidade, né, ao tema que você já trouxe de tamanha importância, que foi um sucesso também. E a materialidade, ela está diretamente relacionada com o impacto ambiental ou algum outro tipo de impacto, seja social, seja de governança, no nosso cotidiano. E muitas das vezes, o que aconteceu na questão da sustentabilidade? Esse impacto ele não foi corretamente divulgado. Ele não foi corretamente divulgado, ele não foi corretamente apresentado à sociedade. Muitas das vezes a empresa trouxe uma descrição do seu impacto muito aquém daquela real, o que gerou um termo que hoje nós usamos muito, que é o greenwashing, que se nós assemelharmos, né, nós falamos em lavagem de dinheiro, né? Washing é uma espécie de lavagem, então o greenwashing é como se estivesse traduzindo uma mentira verde, né? Então, o impacto, né, ele está muito relacionado com os riscos que a empresa apresenta ao fazer o seu negócio, ao implantar, né, o seu negócio. E daí, a própria sociedade, o próprio mercado, ao longo dos anos, começou a perceber que isso estava acontecendo, né? Um greenwashing, uma mentira naquilo que a empresa apresentava como impacto, né? como risco do seu negócio, né? E aí surge a questão da materialidade. O que é a materialidade? A materialidade vem a ser a verdade sobre o impacto de fato que a empresa ocasiona no meio ambiente ou até também no meio social, que afete as comunidades, que afete as pessoas. Então, isso é a materialidade. Então, vamos a um exemplo, porque eu acho que o exemplo ilustra melhor a ideia, né? Vamos pensar numa empresa fabricante de refrigerante, né? Qual é o impacto que ela gera? Qual é o impacto? O impacto, por exemplo, dentre vários, é o uso excessivo de recursos hídricos. Então, esse é o impacto, é o risco ambiental que a empresa causa. Então, ela não pode dizer que a materialidade dela é, sei lá, sigilo das informações. Não, não é o impacto dela. Sigilo das informações vai ser o impacto de um órgão financeiro, de um banco, né, que agora tem até a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esse sigilo de dados é uma materialidade para um banco, e não para uma fábrica de refrigerantes, né, de bebidas. Já uma fábrica de bebidas, qual é o impacto? Ou seja, qual é a materialidade dela, né? A materialidade dela é o excesso de recursos hídricos. E a partir da identificação desses riscos, né, que vem a partir dos impactos, a empresa precisa, então,
compensar essa materialidade, esses impactos que ela gera. Ela precisa compensar isso. E aí, como ela vai compensar? No caso continuado aí do exemplo das fábricas de bebidas, ela precisa, de alguma maneira, tentar fazer um consumo de águas através de um processo que use menos, né, os recursos hídricos, ou fazer uma reciclagem do aproveitamento da água, né, com tratamento, né, para poder haver reutilização. E a partir do momento em que ela implementa todos os cuidados para usar o mínimo possível o excesso de recursos hídricos, nesse exemplo que nós estamos dando, quando ela esgota todos esses recursos, ela precisa, então, trazer algo diferenciado para compensar o seu impacto. E aí ela cria o que se chama na literatura de fatores chaves. Isso também é um termo muito importante nós entendermos para podermos falar do ESG, do ESG. Então, falamos da materialidade, né, que está relacionada com o impacto, e aí, agora, as compensações que a empresa pode fazer, pode implementar para diminuir o seu impacto ambiental ou outro tipo de impacto qualquer. E aí ela vai, então, implementar os seus fatores de riscos. Esses fatores de riscos também precisam ser verdadeiros. Fator de risco também é chamado de fatores chaves. Fatores chaves ou fatores de risco. O que são os fatores chaves? Aqui eu já quero aproveitar e reforçar, isso daí Tá. já é um link diretamente com a segurança do trabalho, não é isso? Com certeza, com certeza. Com certeza. Eu vou fazer esses links, né? E aí você vai me alertando. Ivan, faz um link aí com a segurança do trabalho. Porque são vários links, né? É exatamente isso. A nossa área de engenharia de segurança do trabalho, ela é tão multideterminada, tão multidisciplinar, é tão presente no cotidiano da empresa, na estrutura da empresa, com a vida, né? Sim. Que ela está praticamente presente em tudo. Né? Presente em tudo. Então, eu estava falando dos fatores chaves. Os fatores chaves também têm que ser verdadeiros, ou seja, essas compensações precisam ser verdadeiras, né? São os fatores chaves. Então, esses dois termos são muito comuns hoje quando a gente lê um artigo que fale sobre o ESG, né, que é a materialidade, são os fatores chaves, e agora entra uma nova novidade, que é uma coisa específica do ESG, e que, no que tange a sustentabilidade, puramente falando, até então não existia, que são as métricas. Lá em 1994, já 2004, 2005, quando já se falava do ESG, o que o mercado apresentava como dificuldade? Tá bom, nós temos já um tripé, meio ambiente, responsabilidade social e governança, mas como medir, de fato, a realidade daquilo que as empresas estão divulgando? Como medir? Quais são as métricas? E essa era a principal dificuldade. Essa questão das métricas, ela também vem evoluindo ao longo do tempo, né? O grande marco recente, em 2015, foi a ODS, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que às vezes as pessoas também acham que são coisas separadas. Já existiam as ODS, recomendado pelo Fórum Mundial, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, agora, ESG é para inglês ver. Não. A ODS, ela se alinha, né? Ela caminha junto com os objetivos do ESG, né? Caminham junto, elas estão ali como irmãos gêmeos, não tem separação. Elas se congregam, elas se somam, e até nós temos a Agenda 2030, né? Com várias metas, com vários objetivos, isso tudo vai se juntando. Aí, resumindo, Ivabela, importante nós entendermos, então, o que é a materialidade, que em outras palavras, né, é o impacto real que a empresa apresenta, né, e ela tem que divulgar a verdade, ela precisa fazer as compensações desses impactos, que nós chamamos, então, de fatores chaves, e aí ela tem que criar as métricas, né, que é a forma de medir, né? Quem não reconhece, não mede. Quem não mede, não gerencia. Né?
Então, essas métricas, elas, nesse momento, né, buscam uma harmonização. Então, ao longo do tempo, existiam diversas métricas, o próprio mercado de capitais, e com a ajuda do Fórum Mundial, fizeram reuniões, né, para se definir um ponto comum nessas métricas, porque precisamos medir de forma equânime. Então, as métricas têm que ser iguais. Hoje, eu diria assim, elas ainda não estão tão iguais, né? Nós temos 3 principais métricas. Uma é chamada de SASB, a outra é NTSI, e a outra foi até proposta pelo Fórum Mundial. Interessante que a do Fórum Mundial, ao invés de ter 3 pilares, né, como ESG, a parte social ela divide em outras 2, ela trabalha com 4 pilares, mas que se ajustam perfeitamente aos parâmetros do ISG, né? Então, resumindo, é isso, né? Os termos nossos que tem que estar no sangue, né? Materialidade, né? Fatores chaves, né? E são as métricas, porque, no final das contas, isso tudo vem fazer parte do relatório ESG. Aí muita gente vai perguntar também, mas já existe o relatório de sustentabilidade. Não é a mesma coisa. E daí a gente pega até um gancho para diferenciar o que é sustentabilidade e o que é o ESG. O próprio relatório mostra isso, né? Hoje, o que o mercado exige em relação aos relatórios ESG, quando eu falo ESG ou ESG, né? Sim. Os relatórios ESG, eles têm valores agregados em relação ao que até então vinham sendo apresentados pelos relatórios de sustentabilidade. E um dos itens são as métricas, né? As métricas, né? E outra questão, o ISG, o ESG, o ESG, ele traz também um foco muito maior na questão dos riscos do negócio, muito mais intenso do que até então vinha sendo feito com a sustentabilidade. Agora me provoca um pouco. Então, Ivan, você falou aí sobre os fatores chaves, né, e sobre os relatórios. O que precisa conter nesses relatórios, né, e qual a importância desse relatório? O que evidencia de uma organização, né, o que vai ter de vantagem ter um relatório como esse no que diz respeito, né, ao ESG, e já fazendo um link com a segurança do trabalho, né? Porque você contextualizou bastante aí, né? Foi muito boa a sua contextualização, mas eu queria, né, que você falasse um pouco mais específico relacionado a isso, né? Qual a importância disso? O que isso evidencia? O que a organização vai ganhar tendo o relatório ESG? Então, vamos lá. O relatório ESG, como nós dissemos, ele fala na materialidade, né? Os fatores chaves também, eles têm que ser materiais, ou seja, eles têm que ser reais. Até muitos pesquisadores, né, muitos palestrantes de respeito, eles não gostam muito de usar o termo materialidade, porque se compara o que é material, o que é imaterial, isso tem um problema de tradução da língua inglesa. Alguns pesquisadores usam o termo relevância, tanto que nós temos, o José Amado comentou muito aqui, né, sobre a matriz de materialidade, né? E algumas empresas, alguns bancos usam o termo matriz de relevância, para não confundir com essa questão do que é material, o que é imaterial. Mas, enfim, são 2 denominações que nós temos que saber conviver como sendo a mesma intenção, né? Materialidade e relevância. Mas, então, voltando à tua pergunta, né? Uma das questões que envolve o relatório, né, ESG, são os fatores humanos, né? A questão que envolve não só a segurança dos trabalhadores, a segurança dos empregados, mas também toda a comunidade, né, que se envolve ao longo daquele negócio, né, que se esteja implementando, né, da indústria que esteja sendo implantada. E aí, vamos pensar uma coisa. Eu vou até fazer uma pergunta. Talvez até, eu não sei se cabe, né, no nosso método, que as pessoas possam se manifestar
diante de uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro, a casa é sua. Então, vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta. Vamos pensar assim, quantos trabalhadores, qual a quantidade de trabalhadores hoje no Brasil se envolve com ASO, né? Com atestado de saúde ocupacional, com empregados que fazem exames periódicos? Que quantidade é essa no Brasil? Que quantidade é essa no Brasil? Você saberia me responder, Isabela? Você me faz tanta pergunta, meia-noite fazendo. Eu não sei. Será que o pessoal... Pois é. Eu, quando ouvi isso a primeira vez de um médico do trabalho, né, falando sobre a importância do PCMSO, e ele trazia, né, na live dele a importância nossa do SST dentro do cenário ESB, né, ele fez essa pergunta. Vamos entender qual é a nossa importância. Engenheiro, médico de trabalho, técnico de segurança, enfermeiro de trabalho, qual é a nossa importância? Qual a importância do CERMIT? Então, vou fazer essa pergunta. É a mesma que eu estou repetindo aqui, igual o papagaio. Quantos trabalhadores, né, estão envolvidos hoje no Brasil com os exames periódicos, né, com aquilo que é colocado lá no ASO para dizer se ele é apto ou não apto? Eu também parei para pensar, falei, caramba, eu não sei exatamente, eu tenho medo até de dar um chute errado, né? Eu não sei se a turma aí está pensando nisso, mas como o nosso tempo é curto, não vai dar para esperar tanto. Mas, Iva, são mais de 40 milhões de trabalhadores envolvidos com exame periódico, né? Com aquilo que é emitido lá no ASO, né? Através de quem? Do nosso PCMSO. E aí ele coloca uma sugestão muito interessante, né? Muito interessante. E aí eu não posso deixar de lembrar do nosso presidente Benvenuto, me permita, maestro, né? Falar das políticas públicas. Né? Então, percebamos nós a visão do Benvenuto, né? Quando envolveu a ANEST num protocolo de políticas públicas, que você participou comigo, né, a Gleice e outros amigos, né, nós fizemos uma live e, enfim, o nosso protocolo de intenções hoje está no Ministério Público e, naquele momento, né, nós já colocamos como uma das intenções de políticas públicas que a nossa área de segurança do trabalho pode contribuir efetivamente, né, é com a saúde, né, e a segurança do trabalhador através do acompanhamento da sua saúde. Então, o que foi colocado, Iva? Olha a importância da nossa área de saúde e segurança do trabalho, né? Ontem eu estava conversando rapidamente isso com o Aldenor, num outro grupo nosso de trabalho. Olha a importância nossa se tivermos, né, um relacionamento muito bem feito, muito além do que até então vinha sendo feito, o que é cobrado pela ISO 45001, que é a nossa referência para o PGR, em termos de um processo de comunicação bem feito, né? Termos um PCMSO bem realizado, que depende do PGR, né? Para nós termos um PCMSO de qualidade, nós precisamos de um PGR bem feito, e lá entra o inventário de riscos, né? Lá entra o plano de ação, porque o PCMSO é que vai dar sustentabilidade, olha o termo aí, associando, né, ao nosso atestado de saúde ocupacional. E se tudo isso for muito bem encaminhado, a ponto de que o ASO seja uma coisa muito bem elaborada, olha o quanto nós vamos contribuir com a saúde pública do Brasil. Eu fico até emocionado. É verdade. Em poder vigiar. Quase que meu celular cai, né? A emoção foi demais, é isso mesmo. Foi mais barulho que bati no fio, o celular caiu. Ainda bem que eu segurei a tempo. O reflexo tá bom. Ao vivo. Ivan, então assim, deixa eu ver se eu entendi, né, o que você falou tá aí, bom, de forma resumida. O relatório ESG é um relatório que eu, como empresa, faço, tem que ser com coisas verídicas, com informações verídicas da minha organização, com o impacto que eu gero na sociedade, seja impacto social, ambiental, todos os impactos, né? Então, onde é que a segurança do trabalho entra nisso? A minha empresa é uma empresa que cumpre, né, os parâmetros legais para ter um ambiente laboral seguro.
Isso vai ser evidenciado no meu relatório. A minha empresa está Isso. prejudicando o meio ambiente, vai ser evidenciado no meu relatório. Né? Então, assim, todos esses impactos é evidenciado nesse relatório, e esse relatório é o que mostra como se fosse a alma da minha empresa. E a partir daí, Exatamente. eu posso ficar aberta para o mercado de investidores ou para os consumidores. Isso. Porque, por exemplo, eu como Isso. consumidor, um exemplo, produto de cabelo, né? um hidratante que eu compro. Óbvio que eu vou escolher comprar de uma empresa que não gera esses impactos. Né? Então, assim, a partir do momento que eu torno uma empresa saudável, né, sustentável e dentro desses parâmetros, eu posso usar isso como marketing a meu favor. Olha, a minha empresa, 0 acidentes, a minha empresa valoriza, né, o trabalhador, cumpre as normas, a minha empresa não prejudica a natureza, então eu posso usar isso a meu favor. Né? Então, pelo que eu entendi, né, gente, o Café com Segurança eu também aprendo. Então, assim, esses detalhes aqui, eu não combinei com o Ivan, a gente só combinou qual seria o nosso roteiro. Então, assim, eu estou aqui prestando atenção em cada detalhe, porque eu também sou empresária, né? Eu também empreendo. E eu preciso que esses fatores estejam dentro da minha organização, né? Então, olha só, a importância de você estar aqui nessa manhã no Café com Segurança. Quantos detalhes a gente está aprendendo? Né? Às vezes fala, não, empreender é só ganhar dinheiro. Não é, tem todo um cenário por trás de tudo isso. E a ESG, para mim, é novo. Então, assim, quem primeiro falou aqui do ESG comigo foi lá no Enest, lá em Vila Velha, a gente já começou a ouvir alguma coisa sobre isso. Depois o José Amado veio aqui e abriu essa live. Ivan já tinha comentado comigo. Então, assim, por isso trouxe o Ivan, a ideia é a gente fazer um podcast sobre isso, né? A gente está evoluindo ideias aqui para mostrar para as organizações a importância disso, porque eu não tenho, como empreendedora, eu não tenho obrigação de saber tudo. Você também não tem obrigação de saber tudo. Então, assim, por isso que a gente precisa do conhecimento. Então, unir forças, né? Transmitir o conhecimento, trazer aqui profissionais que estão engajados. No Brasil, tem poucos profissionais como o Ivan, como o José Amado, tem outros também, né? Que eu não posso aqui dizer que só existem eles dois, mas tem outros por aí também envolvidos nessas causas. Mas a gente precisa aproveitar porque eles estão, né, ali buscando da fonte e trazendo para a gente. E olha quantos benefícios isso pode nos trazer, né? Então, e um deles é financeiramente falando, né? Quem não gostaria de ser evidenciado no mercado como uma empresa que gera menos impacto, né? Então, não estou falando aqui de zero impacto, porque isso é humanamente impossível, né? Mas a gente diminuir isso e a gente atender esses parâmetros aí e evidenciar nesse relatório muito bom. Então, Ivan, me corrija se estiver errada, eu entendi dessa maneira, né? Então, assim, eu fiz esse resumo para que as pessoas que estão aqui entendam, porque eu, nessa situação, eu sou leiga, então eu não entendo disso. E eu preciso entender do meu jeito, né? E comunicar aqui com quem está aqui, se é isso, e a gente debater e trazer essas ideias. E eu quero dar, antes de você contra-argumentar sobre tudo que eu falei aí, Ivan, eu quero dar um bom dia especial para Priscila Moraes, uma grande empresária aqui de Salvador, né, que cumpre os parâmetros, né, da segurança do trabalho, tenho a honra de ter parceria com eles. O Sérgio Viana, o José Amado está aqui falando, nossa, o Fábio, lá do interior de São Paulo, muito bom, Fábio, ter você aqui, a Gleice Mascarenhas, a minha amiga de época de universidade, né, o Marcelo Miranda da ABESE, do nosso grupo de organização do Quartenet, né, que vai ser aqui na Bahia ano que vem. De antemão já organiza sua caravana aí do seu estado para que esteja nesse evento conosco. O Bevenuto, nosso presidente da NEST, também aqui tomando café com segurança conosco. O Renato, a Eliana. Gente, é muita gente aqui conosco, eu acolho cada um de vocês com muito carinho. Muito bom ter vocês aqui tomando esse café com segurança, não é mesmo, Ivan? Aqui, ó. Olha só, olha o tratinho, foto, gostei, muito bom, muito bom. Foi presente dos alunos. Olha, que legal, muito bom. Então, Ivan, corrija se eu falei alguma coisa que está fora do resumo O teu resumo foi excelente, né? Porque esse tema ESG, ele tem tantas vertentes que nós, se não nos policiarmos, a gente acaba saindo do tema, começa a se empolgar com algumas coisas, vai numa linha só. O teu resumo foi excelente, excelente. Fiquei orgulhoso agora, bacana. Um resumo excelente. Agora, vamos pensar em algumas coisas adicionais, né? Muito se fala que hoje o mercado, né, os empresários, não
eles não priorizam só o faturamento. Não quer dizer que eles abandonem o faturamento, não. Sim. Isso não é verdade. Eles estão ligados no faturamento Sim. da empresa, né? Mas tudo associado às questões ambientais, às questões de responsabilidade social, né? E às questões que envolvem governança. Isso é uma coisa também muito importante, a governança. Me lembra, Iva, para não esquecer de falar de governança, porque é muito importante. Eu preciso abrir um parênteses, eu preciso trazer alguns exemplos para mostrar para a turma que ESG não é para inglês ver. Então, vamos a alguns exemplos. Uma fábrica da Coca-Cola, aí num desses países, se eu não me engano, não sei se foi, se foi Europa ou algum país asiático, uma fábrica da Coca-Cola que foi implementada sem uma análise adequada, né, dos riscos socioambientais, que faz parte do ESG. Né? Quando se vai implementar uma empresa, um negócio, tem que saber qual é o impacto, a materialidade que ela se envolve para poder criar os fatores chaves, né, de mitigação, etc. Se envolve os gases de efeito estufa, principalmente, né, como parâmetro, mas a fábrica da Coca-Cola, com o tamanho que tem, com a história que tem, não fez uma análise socioambiental adequada. E aí começou a usar exageradamente, apesar dos cuidados, né, muito dos recursos hídricos. Sabe o que aconteceu? Funcionou 4 meses, teve que ser fechada. Nossa! Porque não foi fechada. Um exemplo agora que eu ouvi numa live semana passada, porque eu não sou investidor, não sou rico como Ivabela. Não sou empresário. Eu recebo. Não sou empresário, né? Eu não tenho, portanto, como Ivabela, como investir no mercado de capitais. Então, eu tenho que ficar ouvindo as lives, né? Lendo os relatórios, eventualmente, que são disponíveis na mídia, os relatórios ESG, e, enfim, isso é chato. Eu entro em contato com os palestrantes quando eu tenho dúvida, até depois das palestras ou dos cursos que eu tenho feito, né? Para poder, enfim, né? Ter um pouco mais de expertise no tema. E aí, a gente aprende, assim a gente vai aprendendo. Então, eu ouvi um outro exemplo muito interessante. Um fabricante, esqueci o nome agora do fabricante, está aqui nos meus slides, mas eu não vou olhar as slides, uma fábrica de automóveis movidos à eletricidade. Tesla é o nome da empresa americana. Então, eles anunciavam, olha, eu sou sustentável porque estou produzindo carro elétrico. Então, não estou contribuindo para não poluir o planeta. Questões do efeito estufa. Né? E aí coloca mais alguns fatores chaves, que são compensações que a empresa divulgava e colocava lá no seu site. Sou sustentável sem pensar exatamente no ESG. E aí o próprio mercado, como faz com várias empresas, já distribui um questionário para as empresas responderem, justamente para verificar qual é o padrão que a empresa está adotando em relação aos cuidados ambientais, né, responsabilidade social e governança. E aí descobriram que, apesar de todos os cuidados, olha só, Ivabela, entra a nossa segurança do trabalho, descobriram que a empresa tinha muitos acidentes de trabalho, muitos afastamentos por doenças ocupacionais e muitas causas judiciais, além de descobrirem que os fornecedores, olha a importância dos fornecedores também, os fornecedores, no seu processo, utilizavam mão de obra infantil, mão de obra semi-escrava. Conclusão, a empresa, apesar de estar produzindo carro elétrico, que é bom para o planeta, ela foi tirada dos indicadores Dow Jones do mercado. Foi retirada. E aí o CEO da empresa pulou, né? Enfim, aí mostraram para ele, olha aqui, ó, quantos acidentes de trabalho, quantos afastamentos por causa de questões que envolvem salubridade, questões judiciais. Saiu do mercado. Olha a segurança do trabalho aí. É verdade. É verdade. Tá vendo? Então, a gente percebe que existe um leque muito grande, né, de ações nossas, segurança do trabalho, SST, envolvendo o ESG. Agora, Ivabela, me permita a observação que é própria, minha. Né? Eu percebo que os empresários não têm essa total realidade ainda em mente sobre a nossa importância.
essa importância ela surge em alguns segmentos muito específicos, mas de uma forma geral, quando se pensa em segurança do trabalho, a maioria dos empresários só nos vê como um acidente de trabalho, e não numa situação que envolva, como eu falei, na importância de um ASO bem elaborado, em que possamos ter políticas públicas, né, que até ajudem o governo nas questões da saúde do país. Né? Muito bom, é verdade. Por isso eu citei isso anteriormente. É uma pena, né, que o nosso tempo é tão curto, a gente vai se empolgando para contar mais um monte de coisa. E eu quero ver aqui alguns comentários que eu percebi que tem aqui. Por exemplo, a empresa Amplitude está falando o seguinte: nesse ponto, foca muito na área ambiental e esquece do social. Eu concordo. E o José Amado está falando o seguinte: Ivan, foi o tempo de sustentabilidade na parede, a materialidade e concreta do mercado hoje tem visibilidade em tempo real. É verdade, com a internet, né? Isso. Hoje isso está exposto, né? Aí o tempo todo, e não tem como mais a gente tampar, né? E não evidenciar isso. O engenheiro Bevenuto, né? Que é o nosso presidente da ANEST, ele está colocando aqui o seguinte: chama a atenção dos colegas, engenheiros de segurança do trabalho, para que faça a opção de título principal no CREA. Optar pela engenharia de segurança como título principal. Por quê? Para que possamos manter nossa representatividade dentro do conselho e manter também, ou criar, né, uma câmara especializada. Gente, o que o presidente da ANEST está falando aqui é sobre essa questão que, por exemplo, eu sou engenheiro de produção de formação, né? O meu título principal é esse. Mas eu fiz a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Lá dentro do sistema do CREA, tem a opção de você escolher como você quer ser visto. Eu escolhi ser vista como engenheiro de segurança do trabalho, primeiro porque eu atuo como engenheiro de segurança do trabalho, e segundo porque existe uma importância por trás disso. Né? Às vezes a gente fala, não tem nada não vai mudar nada. Muda, porque, por exemplo, a partir do momento que eu tenho dentro do conselho registrado lá X funcionários, eu tenho o direito, né, de ter mais profissionais lá na Câmara especializada. E aí, onde é que vem a importância disso? Recentemente, a ANEST, né, recebeu a oportunidade, né, de pronunciar junto ao Ministério Público, e Ivan fez parte desse projeto, sobre essas questões. Então, quanto mais forte a gente tiver, mais posicionamento a gente vai ter nas organizações, nos conselhos, né, nas entidades que nos representam. Então, você optar por ser engenheiro de segurança, por ser visto lá dentro do conselho como engenheiro de segurança, não te tira a atribuição de ser um engenheiro civil, de ser um engenheiro mecânico, elétrico, né? Então, e tantos outros aí. Então, você só precisa pedir para que você seja contabilizado lá dentro, né, do conselho como um engenheiro de segurança. E, na maioria das vezes, nós atuamos como engenheiro de segurança e não faz essa opção, né? E mesmo não atuando, faça essa opção, porque assim, a engenharia da segurança do trabalho está muito atuante no Brasil. Eu falo porque eu estou lá dentro da ANEST, eu vejo o quanto a ANEST batalha, o quanto a ANEST busca, né, por essas questões, não só por nós profissionais, mas pela sociedade como um todo. Então, a ANEST, ela é ESG na veia, literalmente. Né? Então, todos os aspectos, ela está ali, né, preocupada e tudo mais. Nós estamos organizando o maior congresso da Engenharia de Segurança do Trabalho lá em Recife, e uma das coisas que está lá na pauta da nossa organização é essa questão social, né? E, então, a gente precisa unir forças. Então, não estou aqui puxando sardinha para a ANEST, para a ABES, para a EST, RJ, não. É ver a importância da nossa união, ver a importância do nosso posicionamento, porque se eu não fizer a diferença, se eu não escolher ser o que eu quero que a humanidade seja, não vai haver mudança. Então, tudo começa a partir de nós. Não é mesmo, Ivan? É isso aí. Ivan, tem uma pergunta aqui do Johan. Ele colocou aqui na caixinha de perguntas. Ih, Johan vai fazer pergunta difícil. Vai fazer pergunta difícil. Ele perguntou o seguinte: minha empresa está entrando no mercado europeu e está sendo cobrado por uma gestão baseada na ESG. Como as pequenas organizações podem iniciar um processo baseado na ESG? E eu quero saber essa pergunta também, porque eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou iniciar também. Essa preocupação, ela nas minhas pesquisas, né, eu vi que existiam nos Estados Unidos, na Europa, né, está chegando, essa onda está chegando no Brasil agora. E aí essa pergunta é comum, né? Eu também tive essa curiosidade. E as pequenas empresas? Iva, eu já até fiz algumas postagens, né, no nosso Instagram, né, no Stories, sobre isso, né? A partir dessa ideia nos Estados Unidos, o Brasil já tem alguns sites, né, algumas ONGs que
apresentam aquilo que a gente chama de empresa com certificação B. Ou seja, é uma forma mais simples de a empresa de pequeno porte, né, de médio porte, ela começar a se envolver no ESG, não nas mesmas exigências que o mercado faz. Mas você entra no site, inclusive eu já coloquei 2 alunos nossos para fazer essa pesquisa, né? Pedi a Gleice também, lá do Mato Grosso do Sul, para me ajudar nesse sentido, mas ela se esbarrou numa situação, eu acho que eu falei isso contigo também, o Ivo, em algum momento nós conversamos sobre isso, né? O problema é que o site está todo em inglês, aí dificulta um pouco o entendimento, né? Talvez a gente tenha que evoluir para ter esse site traduzido para a língua portuguesa, mas já existe essa facilidade que é a empresa B, né? Tanto que na Europa e nos Estados Unidos, mesmo as pequenas empresas, quando vão ao banco pegar um empréstimo para conseguir até um juros mais baixo, né? Se elas apresentarem a certificação B, aí já o banco vê com melhores olhos, vê a empresa como sustentável, né? Caminhando para o ESG, e aí oferece um juro mais acessível para a empresa, já algumas facilidades, né? Fora isso, existem alguns bancos, né, que oferecem uma certificação, alguns fundos de investimento que oferecem também uma certificação, mas não é igual uma certificação ISO, né? Aliás, era um dos nossos temas, né? O ESG hoje não existe uma certificação como ISO, né, que é os itens, né, ou conforme ou não conforme, né? O ESG não existe conforme ou não conforme, isso não existe. Então, na verdade, não existe oficialmente uma certificação ESG, né? Mas algumas empresas se propõem a isso, né? E aí cabe a cada outra empresa buscar essa certificação particular ou não, né? Uma outra verdade em relação a isso é que as empresas hoje, até por determinação legal, e isso já existe no Brasil, né? Colocar o seu relatório ESG no site, para que seja público, para que todos possam entrar no site da empresa e ler o relatório ESG. Porque até os concorrentes, ao perceber que uma empresa está buscando, né, o caminho ESG, ela fala assim, poxa, vou perder mercado. Então, eu tenho que também me adequar. E aí isso vai se multiplicando, a ideia, né? Eu não posso esquecer de falar rapidamente sobre governança, né? Então, eu vou fazer uma pergunta, né? Aconteceu uma catástrofe numa empresa, o presidente da empresa não pode chegar e dizer eu não sabia que existiam riscos invisíveis e que se transformaram nessa catástrofe. Isso é impossível, um presidente de uma grande empresa que tenha riscos catastróficos possíveis de acontecer, dizer isso. É por isso que agora existe governança. A governança ela tem que ter um olhar vertical por toda a estrutura da empresa, ela tem que ter independência, essa estrutura tem que ter fiscalização, ela tem que ter auditoria interna, tem que ter auditoria externa, tem que ter autonomia, de forma que a informação verdadeira flua desde o chão de fábrica, né, até o nível hierárquico maior da empresa. E aí entra a segurança do trabalho de novo, né? Nós comentamos aqui. A empresa pode ser padrão, mas se tiver problemas com insalubridade, se tiver acidente, peanuts, acabou. Todo o esforço dela vai por água abaixo se não olhar para a segurança do trabalho. Daí a nossa importância. Eu vi uma pergunta aí também sobre apetite da empresa. O apetite é a vontade que a empresa tem de se tornar ESG. Qual é o apetite que ela tem? É a vontade. E aí ela faz um plano de ação. Com o plano de ação, ela pode mostrar no relatório, olha, eu tenho problema, mas eu tenho um plano de ação aqui em que eu vou atingir uma meta. Eu vou atingir uma meta e eu tenho métricas para medir isso. Então, ela é uma empresa com apetite ESG. Eu vi que foi uma pergunta que subiu aqui, aí eu estou aproveitando para falar. Muito bom, Ivan. Ivan, o nosso tempo está esgotando e eu queria falar um pouquinho aqui, fazer um convite, né? Gente, dia 27, né? A gente tem um marco na segurança do trabalho e estamos promovendo uma live. A Anest está organizando uma live para o dia 27, né? Nós, do time Anest TV,
juntamente com profissionais aí do Brasil todo. Estamos organizando uma live, vai ser às 19h30, vai ser pelo YouTube, né? A gente vai estar disponibilizando o link, você precisa se inscrever para estar nesse evento conosco. Na medida do possível, durante a semana, eu vou estar colocando o link na minha página, na página da Anest também. Se inscrevam lá no Instagram da Anest, né? Para você estar por dentro também dessas informações. E você precisa estar nesse evento, porque além de ser um evento só com mulheres na engenharia, vai ter um lançamento, né? Um lançamento lá, que eu não vou, só vou fazer o merchanzinho aqui, mas assim, eu não posso dizer o que é, mas vai ter um lançamento muito legal e vocês precisam estar presentes nesse evento. Eu vou divulgar o link, tudo certinho. No dia da live também eu vou disponibilizar nos meus stories o link para que você esteja, mas faça a sua inscrição, já garanta a sua vaga, né? Para você estar nesse evento conosco, vai ser um evento muito bom. Inclusive o Ivan está participando também, o presidente Bevenuto, e a gente vai fazer esse lançamento aí. E vai ter mulheres do Brasil todo lá falando questões importantes, né, sobre acidentes de trabalho, visto que dia 27 é o dia que a gente fala muito disso. E já são 8h14 da manhã, eu nem percebi o tempo passar, né? Então a gente precisa finalizar a nossa live, porque hoje é sexta-feira, mas a gente trabalha, a nossa audiência trabalha, você também precisa trabalhar. Né? E... Eu esqueci de falar que eu tenho uma chefinha agora que exige muito de mim, né? Uma Isabela, né? Gente, olha só o network que a vida permite, né? Ultimamente aí eu me envolvi num PGR rural, eu nunca tinha feito um PGR rural, e eu precisei contar com a ajuda do meu network, né? E claro que eu recrutei o Ivan aí para estar comigo, e a gente fez aí um belo trabalho. E eu quero também reforçar aqui, Ivan, sobre essa atenção que a gente deve ter às normas regulamentadoras, né? Existe uma sobreposição das normas e a gente precisa estar atento. Eu não sabia que fazer um PGR rural, né, não precisava da NR1, e aí foi um desafio. A gente ficou uma semana aí nesse projeto. E por isso que está me chamando de chefinha aí, é por isso a gente está envolvido em alguns projetos aí. E é isso aí, né? O network, segurança do trabalho no coração e na veia, né? E vamos seguir em frente. Gente, o José Amado está aqui botando um monte de mensagens. José Amado, obrigada, viu? Você é SG na veia, você colocou aí... Meu parceiro agora. Exatamente, agora que eu já parceiro, sou e eu vou ter que me tornar mesmo. A gente vai achar um jeito aí de certificar as empresas brasileiras, né, no ESG, ESG, nós estamos no Brasil, né? Esse negócio de ESG e não sei o quê, não, estamos no Brasil, é ESG e ponto. Então, assim, tem muitas mensagens aqui. Então, é isso, gente. Agradeço a todos vocês que participaram, agradeço o Johan, quero falar também da live do Johan, né? Ele que tem a live toda quarta-feira, lá eu aprendo muito também, e vale a pena vocês acompanhar o Johan. A FEAG do Pará está aqui também. Obrigada. Então, obrigada a todos vocês que esteve aqui conosco. E eu deixo esse momento aí para Ivan fazer as considerações finais. Tá bom. Olha, a minha palavra é de esperança, né? Porque tudo que surge de novo surge com uma certa desconfiança, né? Mas o que eu vejo, né? Tudo que o mercado fala são coisas boas, né? São coisas humanizadas, coisas que valorizam o ser humano, que valorizam o planeta, né? Então, nós temos que ter esperança e cada um de nós fazer a parte que lhe cabe, né? Então, nós estamos aqui na segurança do trabalho, vamos fazer a nossa parte, dando continuidade, né, ao que nós já fazíamos, né, com amor, né? Assim como você está aqui, né, fazendo essas lives no amor, né? Você não está ficando rica aqui com o café da manhã, né? Ou mais rica, né? Então, a minha palavra é essa, né? De esperança, né? Que a gente continue trabalhando pelo amor à arte, porque, sobretudo, né, a segurança do trabalho é cuidar da vida, né? Então, vamos em frente. Isso aí, Ivan. É isso. Isso aí, muito bom. Obrigada, viu, pelo seu tempo, pelo seu carinho de estar aqui transmitindo. Prazer. Foi muito bom estar com você. Aguarde, gente, a gente vai fazer um podcast aí sobre a ESG, José Amado. A gente está amadurecendo a ideia. Agora meu companheiro, ele é tricolor na Bahia, eu sou tricolor no Rio. Uau! Então tá bom. E eu também sou tricolor, tá? Legal! Eu também sou tricolor. Aliás, no Café com Segurança a gente não discute time, não discute política nem religião, mas nem política. Escapuliu. Então é isso, gente. Obrigada, Ivan. Obrigada a todos vocês que esteve aqui conosco, tomando esse café com segurança. Mais uma vez, foi uma alegria.
Que honra, né? Estar aqui tomando café com segurança com todos vocês. Sexta-feira que vem tem mais café com segurança. A gente vai ter um outro profissional aqui falando de um outro tema. Mas assim que possível, o Ivan, o José Amado, todos os outros aí vai estar trazendo esses temas para poder somar, né? Para poder ajudar os profissionais, ajudar as organizações, né? E que juntos possamos ser muito mais. Obrigada, você que esteve aqui, dispondo do seu ativo mais valioso, que é o seu tempo para estar aprendendo. Obrigada, Ivan, pelo seu carinho. Obrigada a todos vocês. Um beijo no coração e até sexta-feira que vem. Aliás, até dia 27, né? Tem a live É dia 27, da Nest TV. A gente se vê lá na telinha. E sexta-feira que vem tem mais Café com Segurança. Até mais. Tá bom. Bom dia a todos. Bom Obrigado. dia.